Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, o espaço do Grupo Aratu para a gente discutir temas relevantes para a sociedade, temas que falam da política, do turismo, do terceiro setor, da economia e temas que falam das políticas públicas para proteger nossa população. A nossa convidada de hoje tem muita história para falar a respeito desse tema, é a secretária de Políticas para Mulheres no estado da Bahia, Elisângela Araújo. Elisângela, seja bem-vinda ao nosso programa aqui. É uma satisfação falar com você e, sobretudo, perto do Carnaval. Que bom estar aqui, né? É um prazer estar aqui com você. Agradecer o convite, né? Participar do programa Linha de Frente, né, Pablo Reis? É importante para nós da Secretaria de Política para as Mulheres ter esse espaço onde a gente possa estar falando das políticas, dos programas, das ações e principalmente, né, do Carnaval, que é um evento de porte mundial, né? Que o Carnaval de Salvador e do interior da Bahia é um carnaval que realmente tem, né, todo um reconhecimento e uma participação de turistas de todo o Brasil e do mundo, né? Tem vários temas para a gente falar. A gente vai falar do Carnaval, a gente vai falar sobre a trajetória política dela, que é suplente de deputado federal, pode sim assumir uma vaga na Câmara dos Deputados. É um dos temas que a gente vai tratar aqui. E a gente vai falar também sobre violência no campo. Ela tem uma grande história, uma trajetória na defesa da agricultura familiar. Aliás, você estava comentando comigo, Elisângela, você estava dizendo, Pablo, eu comecei praticamente criança. É uma coisa assim, lá em Valente, no distrito que você morava, no distrito de São Domingos, em Valente, era praticamente um chamado à luta, né? À luta de defesa dos direitos do trabalhador da agricultura familiar. Com certeza, Pablo. Eu iniciei a minha militância muito cedo, porque eu sou de uma comunidade rural lá, né, que hoje a minha cidade de origem é São Domingos, mas eu sou natural de Valente. E lá nessa comunidade a gente tinha um trabalho muito efetivo, tanto para defender os trabalhadores e as trabalhadoras do Senzal, tinha muita mutilação e toda a minha família, irmã e a comunidade se movimentava para os direitos desses trabalhadores que eram mutilados naquela máquina lá de processamento do Senzal, como também a questão das grandes estiagens, né? A gente não tinha tinha muitas ações com relação a essa questão de convivência com a seca, né? Então era uma comunidade de muitas dificuldades e tinha uma participação muito forte da Igreja Católica, das comunidades eclesiais de base, e assim eu iniciei muito cedo a minha participação na luta, na fé e na ação. Hoje, depois de algumas décadas do trabalho de você e de outras pessoas, a agricultura familiar no estado da Bahia é muito reconhecida. Recentemente eu pude ir lá na Feira Baiana de Agricultura Familiar, que foi realizada na edição mais recente aqui no Parque Costa Azul, e vi excelentes produtos à mesa dos baianos. Muita coisa mudou, Elisângela? Com certeza. A agricultura familiar hoje brasileira é uma agricultura reconhecida tanto pelo censo agropecuário, né, pelas estatísticas oficial, como o setor que produz alimento, 70% é consumido pela população do Brasil. A Bahia é o estado que tem maior unidades produtivas da agricultura familiar, em torno de quase 600 mil famílias, e a agricultura familiar baiana ela tem um potencial muito grande de produção diversificada, de uma variedade imensa de produtos, mas é também um setor que tem investimentos e reconhecimento muito recente, né? Para você ter ideia, nós temos o primeiro programa de reconhecimento, né, de crédito para a agricultura familiar, tem 30 anos, que foi o PRONAF, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e depois veio o governo Lula, em 2006, criou a lei que reconheceu como um setor econômico e produtivo, e desenvolver uma série de programas e de políticas, mas hoje, né, a agricultura familiar e campesina, como é reconhecida, ela é conhecida mundialmente e tem um reconhecimento da FAO, que é um organismo das Nações Unidas, que é o setor capaz de produzir alimento com diversidade e conservando e preservando, né, as riquezas naturais e o meio ambiente. Chama a atenção essa sustentabilidade com que a agricultura familiar trata o ecossistema, trata o meio ambiente, e a qualidade dos produtos, né? Muitos orgânicos, né? Daquele
o sabor, o legítimo sabor da roça, como a gente diz, está ali na agricultura familiar. Com certeza. Então, a agricultura familiar, ela, além dessa diversidade, né, de produção, é um produto natural, é um produto orgânico, né, agroecológico. Nós estamos todo esse debate no Brasil da transição agroecológica, né, e a importância da gente produzir um alimento saudável, a comida de verdade para a mesa da população, e há esse reconhecimento de que esse setor, esse modo de vida, porque na verdade nós, agricultores e agricultoras familiares, somos um modo de vida, porque a gente também precisa de todas as outras políticas públicas que toda a população desse país precisa, de educação, de saúde, de saneamento, de lazer, de esporte, de tudo. Agora a gente tem um modo de vida lá no campo, um modo de viver, de produzir o alimento, e que essas políticas também têm um outro recorte para se adequar a esse modo de vida. Agora, secretária, eu estou conversando com a Elisângela Araújo. Ela está aqui na condição de secretária de Políticas para as Mulheres, mas como ela tem uma larga experiência também no campo, na agricultura familiar, pode nos ajudar a entender alguns dos fenômenos que acontecem. A gente gostaria de estar vivendo paz no campo. Aliás, eu era criança quando via muitos conflitos de terra, assentamentos, ocupações, verdadeira guerra. Isso diminui um pouco, mas agora, de uns tempos para cá, eu estou preocupado, viu, secretário? O que é que está havendo, principalmente aqui na Bahia? Bem, nós temos uma realidade no Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo em concentração fundiária. E o Brasil é um país riquíssimo, é um país onde você tem a grande fazenda, que você pode produzir tudo. O Brasil tem os 5 biomas, o Brasil tem uma condição climática que poucos países no mundo têm. Então, o Brasil é um país que ele é muito atrativo, né? E ultimamente, os conflitos, né, tanto nas áreas, aí vem para as áreas indígenas, quilombola, das comunidades tradicionais, porque também tem vários fatores que levam a essa violência, que não só a luta clássica, como a gente tinha, os grandes conflitos pela posse ali daquela terra, porque queria produzir ou coisa desse tipo, mas tem outros interesses hoje, o imobiliário, né, outros investimentos que, né, têm conseguido atrair muitos conflitos. E aqui na Bahia nós estamos vivendo um momento bastante difícil, porque a maior concentração né, das terras das comunidades indígenas está ali no extremo sul, no médio sudoeste, onde ontem aconteceu né, essa tragédia, né, a Vamos falar morte. sobre isso. Em Itapetinga, 8 indígenas foram feridos e uma morreu. O cacique chegou a operar o rim, né, por causa de uma bala. A senhora conhece aquela comunidade ali? Conheço a comunidade, né? Conheci a Nega, a nossa líder indígena que morreu, né? Uma mulher que cumpriu um papel importantíssimo na luta, na defesa. No período eleitoral né, de 2022, a gente esteve lá na aldeia, fizemos uma roda de conversa, conversamos muito sobre essa questão dos conflitos, né? Conversamos muito sobre o papel da mulher, tanto é que agora eu vim para o governo, né? E a gente lançou um edital na parceria com a SDR, Secretaria de Desenvolvimento Rural, mais a CEPROM, que é a Secretaria de Reparação da Promoção da Igualdade Racial, um edital para contemplar as comunidades indígenas com ações de prevenção né, às violências e também da inclusão, a autonomia econômica das mulheres, né? Investimento aí de quase 13 milhões. E, assim, até porque essas comunidades têm reivindicado que precisa ser cuidado, precisa de investimento, de políticas de educação, de segurança, de saúde, né? Uma série de questões que o governo, nosso governador Jerônimo, tem se preocupado muito, tem buscado investimento, tanto quanto o governo federal, né? Hoje está tendo toda uma ação do governo do estado lá na comunidade, do governo federal, e é uma preocupação muito grande porque hoje tem uns diversos conflitos que envolvem hoje a questão, essa disputa, né, por esse território tão produtivo, tão importante, e também, né, por esse negacionismo de negar da importância de que eles são, né, os verdadeiros donos, os povos originários, entendeu? Então Mas aí vem a pergunta, até para a gente esclarecer para o público, já que a gente não chegou a ir lá e a senhora conhece o local.
É uma reserva indígena e foi tomada ilegalmente por fazendeiros? É uma fazenda produtiva e os indígenas chegaram? O que foi que houve nesse contexto? Lá nessa região, ali em Potiguaraguá, ali no meio do Sudoeste, tem várias áreas, né, comunidades indígenas, aldeias que vivem nesse conflito das demarcações, né? Ali o fazendeiro disse que é dele, que é aquela parte que ele comprou de alguém, não sei o que, está investindo. E as comunidades, as pessoas, né, as lideranças ali, eles têm conhecimento que é deles, porque em todo o processo, né, aquela aldeia tem aquela área toda ali, que eles têm o direito de produzir, e daí começam os conflitos, né? Aí parte dessas, os fazendeiros têm produzido, né, têm criado, ali tem muita pecuária, ali naquela região, né, do Médio Sudoeste. Então, aí começa o conflito, né? E nós tá sendo toda a investigação dessa noite, que foi, né, o dia e a noite foi um momento muito tenso, o governo está empenhado, nosso governador chamou toda a Força de Segurança, o governo Lula já desceu ministra para lá, né? A nossa ministra Guadarajara, da indígena, está lá. Então, está todo mundo tentando buscar, equacionar, semelhante ao que acontece também na região norte do Brasil, né? Em todos os estados está tendo esses conflitos em função de tudo isso que eu falei. É uma grande concentração fundiária que temos no nosso país, é um país de uma capacidade imensa na produção de alimentos, né? Então tem todo um atrativo, enfim. Mas o que a gente precisa é ter políticas públicas, é proteger esse povo, é dar segurança, é dar qualidade de vida. Esse é o papel do Estado, e aqui no governo da Bahia e o governo federal está buscando cumprir esse papel. Falando em papel do Estado, vem aí o Carnaval, e é uma festa muito bonita, uma festa internacional, traz milhões de turistas, os baianos se divertem, mas tem um problema no Carnaval que vem se reduzindo aí, realmente a gente tem que admitir, mas o assédio, a importunação sexual às mulheres se tornou até uma marca registrada negativa em nosso Carnaval. O que é que a Secretaria de Políticas para as Mulheres faz nesse sentido, secretária Elisângela? Então, sempre foi uma prioridade, né? A Secretaria de Política para as Mulheres do Estado da Bahia, ela é uma secretaria nova, né? Ela tem 13 anos, né? Completou 13 anos agora. É uma secretaria que, desde do seu início, ela tem ações de sensibilização, né, no Carnaval, porque compreendemos que é um espaço, né, de excessos e tudo isso que você falou, de várias violências, importuno, assédio e tudo mais. E a gente vem sempre buscando ampliar essas ações. E esse ano é um dos anos que a gente, né, começou a discutir no início do segundo semestre, com toda a nossa rede de proteção, e a Secretaria se debruçou em pensar as ações cada vez mais efetivas, porque a gente teve um aumento muito grande, né, no número de violência, de feminicídio no nosso estado, e o Ministério das Mulheres, né, em conjunto com outros parceiros, lançou uma grande campanha Brasil Sem Misoginia, porque a gente percebe que dos diversas questões que levam a acontecer, né, esse problema estrutural na sociedade, o machismo, o autoritarismo, o patriarcado e tudo mais, leva a acontecer todas as violências, né, a vulnerabilidade econômica das mulheres, mas hoje a gente tem também um fenômeno aí na sociedade que é esse ódio, essa violência, né, pelo fato só de ser mulher, a mulher é morta, né, a mulher sofre diversas violências. Então a gente vai chegar nesse Carnaval com mais ações, com mais busca de sensibilizar e de mostrar para a sociedade que é possível curtir uma festa como essa sem violência. Desculpe até interromper a linha de raciocínio, porque essa parte do Carnaval é muito importante e eu quero saber as ações, sim, tanto as campanhas de conscientização quanto as ações práticas que vocês estão fazendo de capacitação de servidores. Mas antes, a senhora falou com muita ênfase sobre a misoginia, o ódio às mulheres. Particularmente, a senhora já sofreu algum tipo de agressão, de ataque, pelo fato de ser mulher? Olha, eu particularmente, eu não posso dizer que eu já sofri diretamente, né? Mas já presenciei muito nessa minha caminhada, nessa trajetória de vida. Claro que eu já sofri algum tipo de importuno, né? Da gente
não deixa de, nessa sociedade, né, às vezes até de violência política, como a gente está na política, porque hoje a gente, né, tem aí, a partir dos conhecimentos nossos, de entender hoje que existem diversas violências na sociedade. Mas eu já presenciei muitas violências e, como eu também tive uma trajetória no movimento sindical, a gente sempre estava ali com aquelas pautas, colocando para os nossos governos do Estado, a nível federal, da importância de ter políticas, de ter campanhas, de ter ações diversas para o combate, o enfrentamento e a prevenção às violências, né? Então, é uma situação muito difícil. A mulher que sofre determinadas violências, violência física e psicológica e sexual, geralmente deixa muitas sequelas na vida dessa mulher e da sua família. A senhora estava dando um panorama antes da entrevista. Eu achei muito interessante a forma ampla como a senhora tratou um problema complexo, que é esse da violência contra a mulher. A senhora elencou uma série de razões para chegar até as vias de fato. E como a senhora mesmo falou, o ideal é que não chegue, que a gente nem precise a polícia ser acionada. Mas até chegar lá, o que é que está levando esses homens, nós homens, a praticarmos esse tipo de violência? E hoje nós temos 77% das violências são domésticas, acontece lá na unidade familiar, dentro de casa. Imagina isso, né? Que a casa é o lugar do conforto, né? O seu porto seguro, e é um lugar de violência hoje. Então, essa violência acontece nem só com o casal, né? Nas relações afetivas, mas também do irmão, da mãe, do filho, do parente, sobrinha, né? Às vezes você tem tios que estão, né, cometendo abusos e tal. Enfim, é uma situação bastante complexa, é um problema estrutural na sociedade que vai desde a questão da educação, por isso que nós estamos investindo no programa Oxe Me Respeita nas escolas. Já iniciamos o ano passado e esse ano agora a gente vai intensificar, porque a gente precisa mudar essa cultura, né, de violência, de desrespeito. Então a gente precisa trazer de volta a consciência das pessoas, compreender que a gente precisa respeitar o outro, né? É também uma situação hoje que a gente vê que o mundo do trabalho pode trazer isso, né? Os estresses da vida, afeta a saúde. Nós estamos com muitas pessoas com a saúde mental, as mulheres afetadas por isso, muitas violências nesse sentido. E também você traz nisso aí uma dependência emocional, as relações tóxicas. E a gente precisa, então nós estamos também fazendo campanha no trânsito, estamos fazendo campanha em todos os espaços para, né, falar sobre as violências, sobre as relações de gênero que precisam ser mudadas nessa sociedade. E o Estado precisa, né, cada vez mais investir e cumprir o seu papel no que diz respeito a fomentar, desenvolver um conjunto de políticas com toda a rede, com todos os parceiros e parceiras, com a sociedade como um todo, para que a gente possa mudar essa realidade nos próximos anos. Vou fazer aqui, estou conversando com a secretária de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, Elisângela Araújo, e vou fazer aqui um meia-culpa. Eu tenho 45 anos de idade. Minha criação, e talvez dos meus irmãos, somos 3 filhos de uma mulher retada, que não gosta de machismo, diga-se de passagem, mas minha criação contrastava com o que eu via na rua. Vou dar o exemplo. Se a gente chegasse no carnaval, na minha época de ir para carnaval, hoje eu só trabalho no carnaval, na minha época de ir para o carnaval, com 20 anos, com juventude aí à flor da pele, mesmo que eu tivesse uma cultura, uma educação familiar, de, olha, não toque na moça se ela não pedir. Você chegava na rua e o cara dizia, não, rapaz, a mulher diz 3 não para dizer um sim. Você tem que insistir, você tem que cercar, faz um grupinho aí, faz uma roda, aperta a mulher, dá um cordão do fio de gangue, alguma coisa, tentando provocar nela uma reação que eu diria não muito gentil, assim. Ela não está por vontade própria, ela está sendo vencida ali, derrotada, na verdade. Não me parece uma forma legal de tratar uma relação afetiva. Mas no carnaval era comum isso. Como é que muda isso, secretária?
Então, é isso que a gente está buscando mostrar para as pessoas, para a sociedade, para os homens, para todas as pessoas e principalmente para os homens. Nós vamos fazer uma campanha nesse carnaval do Laço Branco, vamos para os blocos, aquele bloco que o homem aderir, colocar uma fitinha lá, uma pulseira colocando, eu sou contra a violência, contra as mulheres, nós estamos dialogando aí, os slogans, as frases, para que os homens compreendam que se eles fizerem o não é não, se não quiser, não pode insistir. Nada é bom forçado, né? Não pode, é violência, é importuno, né? Puxar o cabelo. Então, todas essas, nós estamos tentando mostrar, vamos ter um aplicativo durante o carnaval que você vai acessar e vai saber quais são as violências, o que é um abuso, o que é um assédio, né? As diversas violências que podem acontecer, onde as pessoas denunciar, qual é a rede que tem de proteção, de acolhimento. Tudo isso a gente está fazendo porque também quem vem de fora tem que compreender que tem que respeitar. E, às vezes, essa sociedade patriarcal impõe a um homem um papel de que ele pode tudo. Então, esse machismo, esse patriarcado, mostra que é isso. E não é. As relações, o respeito tem que ter em ambas as partes. Então, quando você não quer, não pode forçar. De nenhuma forma. Né? Esse cercar, isso deixa a pessoa né, convencida, faz um convencimento, uma forçação de barra e depois o resultado é muito pior com tudo isso. Com certeza, e vou dizer aqui como homem, é muito melhor quando é um consenso, quando é consensual, quando você percebe que a pessoa também está interessada em você e não está interessada apenas em se livrar de um mala, que é um mala que faz isso, ou para não dizer um criminoso que faz isso, a pessoa tenta se livrar e te dá um beijo. É muito melhor quando ela está também na mesma vibração, não é, secretária? Tem uma coisa mais gostosa nessa vida do que uma paquera saudável, quando se olha, quando vai aquela energia boa, aquela sinergia, eu quero, né? E uma coisa, gente, não tem pior, nada forçado nessa vida. Então, o que a gente quer dizer é que tem que ter o respeito, que o não é não, que não precisa puxar o cabelo, que não precisa agredir, basta olhar, se tiver a retrospecificidade nesse olhar, a energia, né, se conectar ali, aí vai dar certo. Então a gente quer um carnaval de amor, de respeito, e a gente como baiana oxe, me respeite, entendeu? Que a gente está aí buscando em todas as festas, nós vamos atuar aqui em Salvador, em todo o circuito do carnaval e também nas 11 cidades onde o governo do estado está também financiando, fortalecendo, promovendo o carnaval do interior. Gostei, viu? Eu gostei e gostei também de saber que as ações vão ser voltadas também para o público de fora, né? Para o turista que vem, às vezes, iludido, achando que Salvador é terra de ninguém, não tem lei, eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim, não. A secretária está aí com toda a equipe dela para fazer ações afirmativas nesse sentido e até educativas também. A secretária que está conosco é quase uma deputada federal. Teve 73 mil votos, foi, secretária? Mais de 73 mil votos. Para a deputada federal? Para a deputada federal. Tem um reduto assim na Bahia que a senhora tem mais votos? Olha, né, eu tive uma votação bastante ampla, né, nos votos, os poucos votos, mas até um número maior, claro que no território do Cinzal, né, no Portal, Feira de Santana, até aqui na região metropolitana, são os territórios de maior intensidade de voto. Mas como eu sempre fui uma militante, uma liderança política dos movimentos, defesa da agricultura familiar que tem em 417 municípios, sindicalista que defende várias pautas, eu tive voto em mais de 300 municípios, mas aquele um voto, poucos votos, 50 votos, até a cidade que eu tive 7 mil votos como Salvador. Olha, né? Na capital então, concorrida, viu? É uma votação diversa, é uma votação, né, de compreender o projeto o qual defendo, porque foi uma candidatura construída a partir desses espaços de atuação. Né, Muito bem. Aí ela está na suplência, ela estava na segunda suplência, mas agora ela já está na próxima suplência, ou seja, se algum dos deputados federais do PT, da Bahia, ou da Federação... Federação, né? Agora. Ou da Federação ou do PT, se algum dos deputados assumir outro tipo de cargo e abrir a vaga, ela se torna deputada federal. A senhora deve estar torcendo muito pelas campanhas de Zé Neto
e Zé Neto em Feira de Santana e Valdenor Pereira em Vitória da Conquista. São os dois principais nomes que podem assumir um executivo e deixar a vaga para a senhora. Como é que está essa campanha, essa pré-campanha? Olha, tanto Feira de Santana, né, que é uma cidade importante, também uma cidade prioritária, tanto para o PT quanto para a federação e também a base aliada do nosso governo, nosso governador, quanto Vitória da Conquista. Eu, particularmente, né, estou animada com as candidaturas, com as pré-campanhas, né, das pré-candidaturas e pré-campanha dos nossos parlamentares. Claro que para mim vai ser uma oportunidade, né, a eleição deles e assumir o parlamento, né, até porque a gente tem uma necessidade, tem uma pauta importante para ir para o Congresso Nacional e a participação das mulheres. Nós somos muito poucas na política como um todo e principalmente no Parlamento brasileiro, mas a gente também vê a importância de uma cidade como Vitória da Conquista, a gente governar ela junto, né, toda essa base de governo, esse projeto que está no Brasil e na Bahia, como também Feira de Santana. Muito bem, parece que ela está bem animada com essas duas candidaturas. Eu conversei lá em Brasília com um colega da senhora, o deputado federal Jorge Sola, do PT, e ele foi muito enfático em falar o que ele chamou de chantagem. Ele diz assim, Pablo, o Centrão aqui está fazendo chantagem com o governo federal. Eles estão colocando um monte de dificuldades para as votações importantes, eles dizem, votações importantes para o Brasil, estão colocando um monte de dificuldade e estão querendo, em troca, dinheiro, orçamento secreto, o que seja. Se a senhora assumir como deputada federal, a senhora acha que dá para encarar o Centrão lá? Como é que está o Centrão na relação com o governo? Então, eu acho que assim, a gente assumiu assumiu o mandato de deputada federal, primeiro que eu vou assumir dentro de um projeto de defesa da classe trabalhadora, de uma pauta importante, hoje também das mulheres e do campo, né, da agricultura familiar, porque eu sou originária da agricultura familiar, é uma pauta extremamente importante, a defesa da produção de alimento é da vida, então a gente tem um propósito de ir para lá, defender essas causas, essas pautas importantes. Nós temos que, para enfrentar tudo isso, tem que ter política, tem que ter determinação. A gente também tem que ter, né, o nosso grande comandante, presidente Lula, tem tido uma capacidade muito grande de articular e de dialogar com essa diversidade que é né? E não precisa ter medo. Acho que a gente tem que ter a capacidade política também do convencimento, se a gente não tem maioria, mas tem o poder de convencer da importância do Congresso Nacional votar em pautas importantes. Você vê que em um ano de governo, o presidente Lula já conseguiu trazer de volta diversos programas e criar programas novos e tentar fazer essa negociação que tem essa chantagem, claro, tem tudo aí, mas o importante nesse momento é a gente ter o propósito, o foco, a capacidade da política, da negociação e o resultado para a população. Caso ocorra que a senhora tome posse lá em Brasília e assuma um mandato, eu vou fazer questão de entrevistar para prestar contas do mandato também para os baianos. E desejo boa sorte para a senhora. Antes de terminar, eu preciso falar sobre um equipamento importante recentemente inaugurado aqui em Salvador, que é a Casa da Mulher Brasileira. É um avanço na garantia dos direitos das mulheres aqui no nosso estado? Com certeza. Então, a Casa da Mulher Brasileira completou um mês no dia 19 do seu funcionamento aqui em Salvador. Foi um programa iniciado no governo Dilma, tem várias casas em outros estados do Brasil, aqui no Nordeste temos, né, no Ceará, no Maranhão, Piauí e tal. E aqui na Bahia, né, essa casa para a gente é muito importante para as mulheres de Salvador, né, para todas as mulheres. Nós temos 11 atendimentos nessa casa, que começa da triagem, do atendimento psicossocial, a DEAN, Delegacia Especializada, nós temos a Defensoria Pública, nós temos o TJ, nós temos, né, 11 atendimentos que uma mulher chega lá, vítima de violência ou que não foi vítima ainda, mas que quer informação, está passando por alguma dificuldade, ela tem todo esse atendimento, ela será encaminhada por toda essa rede, além dos atendimentos que está ali dentro da casa, que ela vai ter toda a oportunidade de
ter o atendimento. É um equipamento importante que também a gente já garantiu, né? Agora, nesse ano, vai ser licitado aí a construção, né, de mais 3 casas. Uma em Feira de Santana, para atender o território do Portal, a outra em Irecê, para atender o território de Irecê, e uma em Ilhéus, para atender o litoral sul da Bahia, que são regiões que têm, né, territórios que têm um alto índice de violência, mas que também são equipamentos que já demonstraram a sua eficácia pelo Brasil afora, né, onde tem a casa, a redução dos números de violência contra as mulheres. Então, a gente vamos investir, estamos investindo, é também uma inovação na gestão, é uma parceria governo federal, governo estadual e Prefeitura Municipal de Salvador, e já está a todo vapor, está tendo atendimento diário lá das mulheres de Salvador. Quanto mais a gente divulgar, melhor para as mulheres saberem que podem ser atendidas nesse espaço acolhedor. Boa sorte para a senhora na SPM, boa sorte a toda a sua equipe, porque é um trabalho importante, eu diria um trabalho de educação e de conscientização também, além de, quando necessário, ser um trabalho de polícia. Eu te agradeço a oportunidade de fazer parte aqui do programa de Linha de Frente, Pablo, mas dizer que me coloco à inteira disposição. A gente precisa muito dos meios de comunicação, a gente precisa muito desses espaços para a gente dialogar com toda a sociedade. Aqui a gente falou de diversos programas, ações, temas aqui, mas me coloco à disposição para que a gente possa aprofundar cada vez mais a informação para todas as mulheres e para todas as pessoas da nossa sociedade baiana. Muito bem, sempre necessário. Obrigado a Elisângela Araújo, baiana de São Domingos, região do Sisal da Bahia, trabalhadora da agricultura familiar e atualmente suplente de deputada federal e secretária de Políticas para as Mulheres. Nossa convidada de hoje aqui, papo interessante, até o próximo encontro.